para mim, eu acho que a maior dica que eu posso dar para as mães é se conectar com os seus filhos. Uhum. Isso é o mais importante. Para mim é fundamental, é a conexão. Quando a gente perde a conexão, a gente perde tudo com eles. Podcast é Mãe! Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast é a Mãe. Hoje eu tô com a psicóloga parental Ana Paula Siqueira para a gente falar sobre pré-adolescência. Esse período que é um período meio esquisito aí da vida dos nossos filhos, porque eles estão deixando de ser crianças, mas ainda não se tornaram adolescentes. Então a gente vai falar sobre todas essas mudanças e como lidar com elas. Oi, Ana Paula, obrigada por participar aqui do programa. Eu que agradeço, eu que agradeço. É uma honra, né? Já é a segunda vez que eu estou participando do Isso. podcast. A Ana Paula já participou de um programa nosso sobre medos infantis. É o episódio número 24, para quem quiser procurar ou no Anchor ou em qualquer plataforma de áudio. É um tema bem legal também, foi um programa bem interessante, então convido vocês a escutarem. Enfim, hoje então a gente vai falar sobre pré-adolescência. Para a gente começar, Ana Paula, vamos começar do começo. A partir de qual idade, de quando, né? De qual idade a qual idade que vai oficialmente aí esse período da pré-adolescência? Tá, vou só me apresentar para as pessoas entenderem um pouquinho o meu trabalho, Claro, né? fala um pouquinho do que você faz. Eu sou psicóloga parental, trabalho com famílias há 16 anos. Comecei com a psicologia da infância, e aí eu fui percebendo que, na verdade, a gente precisava cuidar das famílias, né? Então, comecei a me estudar mais sobre isso. Foi uma época, depois eu fiz uma especialização em adolescência, que eu também gosto muito, então eu sou especialista em adolescência pelo CET Sapiense, e tenho estudado muito orientação à paz. Eu também sou facilitadora do programa Encorajando Pais, então hoje o meu trabalho está muito focado em orientação à paz, principalmente orientação a mães, né? Trabalho muito com mães solos, com mães separadas, né? E até com mães casadas também, que têm dificuldade na educação dos seus filhos, né? E trabalho muito com jovens, com adolescentes, né? Gosto muito dessa faixa etária, adoro atender eles, então esse é o trabalho que eu tenho feito, tá? Você trabalha com a família toda, né? Não só com a criança ou com o adolescente. Sim, e hoje tem momentos que eu atendo às vezes as mães ou às vezes os pais, e tem momentos que eu tenho que atender todos, porque principalmente nesse momento que a gente tem vivido, né? A gente tem vivido com muitas angústias e com muitas incertezas, né? Então depois eu passo as redes sociais aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Isso, e depois eu na descrição do vídeo, só lembrando que agora o podcast A Mãe tem a sua versão em vídeo no YouTube também, para quem quiser ver. Então, na descrição do vídeo, na descrição do podcast, eu coloco as redes da Ana Paula também, os arrobas, para quem quiser acompanhar. Isso. Bom, falando e respondendo a sua primeira pergunta sobre idade, a gente tem uma ideia hoje, tá? Porque antigamente a gente sabia muito bem, a gente tinha isso um pouco mais definido. Hoje a ciência, a gente flexibiliza, a gente sabe de algumas coisas, a gente sabe do funcionamento cerebral. A gente sabe, por exemplo, que o primeiro hormônio da pré-adolescência, ele começa a desenvolver aos 16 anos. Hoje se fala em entrada na pré-adolescência aos 8 anos. Por quê? Nossa, mas são crianças ainda. É muito Como cedo. assim aos 8, né? Mas é porque a gente está com uma vida mais atribulada, a gente está comendo comidas com mais hormônios, né? Então, todo mundo aqui deve conhecer uma menina que menstruou com 9 anos, o que não era tão comum antigamente, agora está muito mais comum. Então, a gente vem acompanhando aí com alguns endócrinos, por exemplo, de crianças que vão passando pelo pediatra, meninas principalmente, e que a gente vai vendo que ela já está se desenvolvendo além e precisa se fazer um tratamento para que essa menina não menstrue tão cedo. Isso hoje em dia é possível, né? Principalmente, tem muitos pediatras que fazem todo aquele tratamento de medida óssea e tudo mais. Então, por conta da vida, né, moderna e por conta da alimentação moderna, a gente está tendo uma antecipação disso, né? E, junto com isso, também todos os estímulos que a gente recebe, tá?
Estímulos Então, do que exatamente? Do ambiente, de coisas que eles assistem, de filmes e essas coisas? estímulos tecnológicos, principalmente, né? E estímulos da própria vida, dos próprios pais, né? A quantidade de tempo que a gente tem com os nossos filhos, né? Então, hoje em dia, infelizmente, Juliana, a maternidade, a paternidade, ela tem sido um pouco terceirizada, digamos assim, né? A gente está tendo cada vez menos tempo de ficar com os nossos filhos. E essa parte afetiva faz também toda uma diferença, tá? Então, o meu trabalho hoje com as famílias, com os pais, é trabalhar exatamente isso. A gente precisa ter o tempo para o nosso trabalho, a gente precisa ter o tempo nosso, o tempo do eu, que eu Claro, chamo, é muito e eu importante. preciso ter muito, principalmente para as mães. E o tempo de qualidade com os nossos filhos. Para mim, isso é um princípio, tá? Então, quando eu trabalho com os pais, uma das primeiras coisas que eu trabalho no meu programa é quanto tempo vocês têm com os filhos de vocês diários. Ah, eu tenho meia hora no sábado. Ah, eu tenho sábado à tarde. Tá, e segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Como é que está essa qualidade desse Uhum. tempo? A gente tem que ter um tempo de qualidade todos os dias com os nossos filhos. Eu bato muito nessa tecla. Quem me acompanha sabe disso. Porque é importante, porque eu tenho desenvolvido isso dentro da minha casa e eu tenho visto os resultados, né? A criança que se sente ouvida, amada, Uhum. que sente que tem um pai e uma mãe presente, ela reage melhor às questões da vida, né? Então, isso é muito, muito importante. Então, esses são os estímulos, os tecnológicos, porque a gente tem recebido bombardeio de informações e esses pré-adolescentes que estão na tela por muito tempo, eles estão recebendo também. É um excesso de informação, né? E eles estão, principalmente agora, o ano passado, a gente praticou menos esporte, as crianças, né? Ficaram mais Os trancadas em casa, né? Os endócrinos tiveram um boom aí de crianças com colesterol e triglicérides alto. Por Uhum. quê? Porque essas crianças não praticaram esporte, ficaram muito dentro de casa, ficaram muito tempo nas telas. E, cara, como é que a gente controla isso num momento tão difícil? Agora a gente está flexibilizando um pouco mais e a gente está conseguindo levar as crianças para a atividade física. Mas a atividade física é imprescindível para todo mundo, mas principalmente para as crianças por conta do desenvolvimento neurológico. Então, hoje em dia, falar de idade é bem relativo, mas a gente tem aí a partir dos 8 anos, né? E quem acompanha com o pediatra bonitinho vai conseguir ver essa questão do desenvolvimento. E quando você tem um bom pediatra, que tem um bom olhar, que está vendo o desenvolvimento, ele vai alertar para a gente trabalhar isso aí bonitinho. Mas hoje a gente já está falando a partir dos 8 anos. Nossa, isso é muito assustador, porque 8 anos é muito criança, né? Daqui a pouco meus filhos vão fazer 8 anos e eu não consigo imaginar que eles são pré-adolescentes já. Pois é, o meu tá com 5, né? O ano que vem ele já vai começar a desenvolver o hormônio. Quando ele tiver com 8, 9, a gente já tem que começar a prestar atenção, né? Então, essa coisa que as nutricionistas falam da alimentação mais natural, de você introduzir alimentos, legumes, verduras. Eu tive uma aula com uma nutricionista faz menos de um mês. Cara, é incrível, é assustador mesmo. Uhum. Quando elas falam sobre o desenvolvimento, né, a importância da alimentação, da gente tentar, né, porque a gente tem uma alimentação orgânica é muito cara, Uhum. né, Não nem é todas as acessível para a maior parte da população, né? Claro, está se tornando cada vez um pouquinho mais, mas ainda não é algo que todo mundo pode seguir. não é uma realidade, porque, por exemplo, não é todo mundo que conhece corim. Não é todo mundo que consome o frango corim, por exemplo, que é um frango sem antibióticos, sem, né? Que Uhum. quando você compra, você sente a diferença, mas ele é o triplo do preço. Então, é uma outra realidade ainda, né? O orgânico, o sem antibióticos, eles ainda são muito caros, né? Por conta de ter toda uma preparação.
mas a gente tem que ficar muito alerta, colocar essas crianças para praticar esporte, dar muito atenção, dar carinho, dar amor, o afeto é super importante para o desenvolvimento emocional dessa criança e cuidar dessa alimentação. Agora, eu fiquei curiosa com isso que você falou, sobre o afeto, né? Uhum. Eu entendo como o afeto e esse convívio com a família ajuda a criança a reagir melhor às questões da vida, como você colocou. Mas como que isso se relaciona com a questão do desenvolvimento dela, nisso que a gente está falando de não entrar numa puberdade muito precoce, né? Como que o afeto colabora com o desenvolvimento mais normal, assim, da criança, que é mais dentro do que é esperado, né? Olha, Juliana, a gente às vezes não tem ideia da importância do afeto, da importância do amor, né? Tem até um livro que eu li já faz um tempo e ele é livro de consulta, né? Que eu achei ele, eu descobri ele quando eu estava pesquisando sobre baleia azul. Lembra do baleia azul? Ah, sim, eu quero um desafio lá para as crianças. Isso. A gente tem até um livro que está aqui comigo, Porque o Amor é Importante. Depois, se Tá, quiser, a gente pode colocar aí como dica. É um livro um pouco vou mais colocar. técnico, mas para quem quer realmente entender. O amor, o afeto, desde sempre, desde a barriga, né? Ele transforma, ele ajuda nas conexões neurais. Eu estou tentando falar de um jeito sem ser técnico, para que, Uhum. né, as pessoas que estão aqui não são obrigadas a entender sobre neurobiologia. Mas, assim, esse livro, ele fala, inclusive, que as crianças, os bebês, que recebem mais afeto, que recebem mais carinho verdadeiro, né? Porque às vezes a gente está ali com a criança, a gente acha, mas na verdade você não está se doando para aquela criança. Ele faz conexões, ele faz mais conexões neurais do que aquela criança que fica lá no berço sozinha, ou no carrinho, ou sendo estimulada de outra forma, que hoje em dia a gente acaba fazendo sem querer, tá? E eu sou uma profissional que eu gosto de trabalhar com a informação e falando para esses pais, porque assim, quando a gente às vezes passa uma informação, a mãe começa a se sentir culpada, né? Uhum. Culpa é inerente nas mães. Sim. Ai, por que que eu não fiz assim? Por que que eu não fiz assado, né? Você não fez porque você não sabia, Uhum. você não tinha informação. Então, ao invés de se culpar, coloca essa energia na mudança, né? Então, o afeto é muito importante, o amor é muito importante, porque essa criança, ela vai fazendo conexões de segurança, de confiança. E uma criança que faz mais conexões de segurança e de confiança, ela vai para o mundo imunizada, digamos assim, né? A gente que está falando muito de imunização, imuniz, imunizada, confiante, então ela vai construir uma autoestima melhor, ela Uhum. vai construir uma relação com o mundo em que eu posso confiar nesse mundo. Eu estudo muito antroposofia e a antroposofia fala que na primeira infância, do 0 ao 7, essa criança ela vai botar no mundo a sua força do querer. Então, por isso que elas são intensas, por isso que elas fazem birra, por isso que elas batem o pé. Por quê? Porque elas sabem o que elas querem. Só Uhum. que elas ainda não têm cérebro totalmente formado para saber que, para lidar com a frustração, para lidar com o não. Então, ela vai botar a força do querer dela. E cabe a nós estudarmos para entender essa criança e para entender que ela não está manipulando. Ela não está jogando com você, como muita gente fala. Ela não está. As pessoas falam muito, né? Criança manipula, criança é esperta, Falam isso até de criança bebês, né? sabe. Ai, o bebê tá chorando, ele tá te manipulando. Imagina se um bebê tem uma Gente, capacidade dessas, né? exatamente, não tem nem cérebro formado para isso, tá? Ele só está colocando a força do querer dele. E é nós que precisamos ajudar ele a conduzir. Por isso que, né, a criança ela é um cristal que precisa ser moldado. Então, quando a criança faz uma birra, quando a criança bate o pé, a gente tem que saber lidar com essa birra, Uhum. né? Porque isso também vai se espelhar
lá na pré-adolescência, lá na adolescência, ele também vai bater o pé, ele vai botar a força do querer dele, só que agora com muito mais propriedade, porque agora o cérebro dele já está um pouquinho mais formado. Ainda não está completamente, tá? Cérebro, segundo a neurociência, o nosso cérebro, ele só está completamente formado para as mulheres após os 24 anos. Nossa. Para as mulheres. Por quê? Isso não é feminismo, não é nada disso. Não é preconceito. É porque a mulher, pela questão hormonal, ela vai se desenvolver mais rápido que o menino, tá? Só por isso. Ok? Por conta da menarca e tudo mais. Por uma questão hormonal. Só por isso, tá? E a mulher, ela é mais sensível, né? Ela usa um pouco mais o sensitivo dela. E então, nos meninos, nos homens, esse desenvolvimento vai terminar quando? Pode, segundo a neurociência, a gente não tem uma coisa exata, mas 26, 27, depende muito de como essa criança, esse adolescente foi estimulado. Por isso a importância da estimulação. Né? O que é estimulação, Ana? Trabalhar a autonomia na primeira infância, tá? Trabalhando a autonomia na primeira infância, na pré-adolescência vai ficar mais fácil, na adolescência mais ainda. Por quê? O que a gente vê na adolescência? Aquela mãe gritando, berrando que o adolescente não arruma o quarto. Esse adolescente, aos 6, 7 anos, ele foi estimulado a arrumar o quarto? Então, se você não estimulou o seu filho aos 6, 7 anos a arrumar a mochila, a se vestir, a arrumar a sua cama, a dobrar o seu pijama, por que você vai exigir isso dele aos 12, 15 anos? E aí a mãe vem com aquele discurso, mas ele já tem 12, 15 anos, ele já tem que fazer isso. Já deveria saber, né, fazer isso. Já deveria saber. Opa, mas você não estimulou. Então, vamos começar pela estimulação? Então, quando eu pego adolescentes aqui de 13, 14 anos que não arrumam o quarto, principalmente os meninos, né? Que nós, mães, temos essa tendência, isso é geracional, né? A gente estimula mais a menina do que o menino. Nas tarefas domésticas, né? E tem que ser igual. Menino e menina tem que ser estimulado igual. Ele vai ter os mesmos desafios. Inclusive, né? se você falou do desenvolvimento cerebral, da menina se completar antes do menino, eu acho que também a sociedade cobra muito mais maturidade das meninas do que dos meninos. Talvez até com essa desculpa, né, do cérebro delas terminar de se desenvolver mais rápido, mas o que é muito injusto, né, com as meninas. Exato. Também Mas tem essa cobrança pelas tarefas domésticas que acaba se recaindo muito mais sobre elas, né? Porque é uma coisa até antropológica, né, que a gente vem trazendo lá de trás, das nossas raízes, né, da nossa ancestralidade, que a mulher é mais cobrada. E agora a gente está num ponto que isso não tem mais, né? A gente está num ponto em que a gente está estudando, a gente está olhando para isso, né? E o mundo virou. A gente tinha uma educação autoritária, né? E a geração X criou a Y está agora tendo filhos, e a Y veio da geração X, que era uma geração autoritária, e não está conseguindo criar filho. E até a própria geração X, que é a minha geração, que acho que é a sua, a minha, a gente também tem dificuldade de criar filho, por quê? Porque a gente teve muita autoridade, a gente teve muita repressão, e aí a gente vira e quer ser permissivo. E a ideia é a gente nem ser permissivo e nem ser autoritário. E aí a educação que eu defendo, que é a educação democrática, onde todos participam, onde todos falam, onde todos decidem, né? Então, por exemplo, poxa, planejei uma viagem incrível, a mãe fala, do adolescente. A gente foi para um lugar incrível. E aí o adolescente olha para a cara dela e fala, incrível para você. Eu não tinha amigos, eu só tinha o meu celular e malemar um Wi-Fi.
Então, a viagem era incrível para os adultos, a viagem não era incrível para o adolescente. Então, quando a gente vai planejar uma viagem familiar, as crianças, os filhos dos adolescentes precisam participar desse planejamento. O que que tem para essas crianças? O que que tem para os adolescentes? Porque, querendo ou não, vai para um clube de férias. Tem atividade para as crianças. O que que tem para o pré-adolescente e para o adolescente? Uhum. Não tem. Mas muitas vezes não tem. Não tem nada. Às vezes tem o quê? Um lugar ali onde ele tem computador, e aí de novo vai para a tecnologia. Qual Uhum. é a interação desse adolescente com os outros adolescentes? O que que tem para o adolescente? Tem um baile do ridículo? Tem uma matinê só para os adolescentes, porque as crianças às 8 horas vão dormir, então os adolescentes ficam mais acordados, vai ter uma baladinha para eles? É para eles. Estão Então a meio que gente... nesse limbo aí, né? Eles não são crianças, não são adultos, eles estão no meio do caminho. Exato, então acho que até o próprio hotel precisa pensar nisso. Se ele quer receber o adolescente ou famílias, ele tem que ter uma atração também para os adolescentes, né? Então, até nisso, a gente tem um hiato aí, né? Porque o adolescente às vezes fica perdido nesse lugar, né? Então, é isso, é a gente olhar para esse todo, né? E pensar nesse filho, e olhar para esse filho, e aí, de novo, essa questão do afeto. Como eu falo com esse filho? Uhum. Como eu me dirijo a ele, que é o que eu trabalho muito com as mães, né? Como você fala, porque os adolescentes, as mães, né, chegam muito, nossa, ele não fala mais comigo, né? Tem uma separação aí, né, tem essa fenda e a gente tem que reconectar, que eu chamo, né? Uhum. Por isso o trabalho da primeira infância é muito importante, a conexão que você faz com as crianças, com os filhos, porque se não tiver uma boa base, uma boa conexão, isso se desfaz lá na adolescência, porque aí ele vai buscar outras coisas, isso é bem perigoso. E essa separação, digamos, já começa na pré-adolescência? Quais são, assim, as principais mudanças comportamentais que vêm no pré-adolescente que vão se solidificar na adolescência? Bom, primeira coisa, os hormônios, né? Que a gente já falou, então vai Você começar a falou que ter os uma... primeiros hormônios da adolescência começam a serem produzidos aos 6 anos? A Aos 6 partir, né? anos. A partir dos 6, que é a primeira produção. Lá para 8 agora, né? 8, 9, eles vão começar, né, a se manifestar. Então, as mudanças, a gente vai perceber o humor, né? As meninas, principalmente, as mães têm que ficar muito atentas, porque elas vão começar a ter sinais de TPM, né? E a gente tem que começar a observar isso bem, né, bem alinhado aí com a pediatra. E aí vão começar as mudanças físicas. As mudanças físicas acho que são as mais visíveis, né? Uhum. Para os meninos, aquela coisa da voz começa lá pelos 12 anos, começa a ter a transição da voz, né? Uhum. E aí, junto com isso, os humores, né? Eles começam a querer ficar mais em grupo e também com os amigos, né? Isso é notório. Uhum. Já a gente, já a família já não tem mais tanta graça, não quer mais participar dos eventos familiares, eles querem o grupo. E por que que eles querem o grupo? Muita gente não entende isso, isso é muito importante. O adolescente, ele está na construção da sua identidade. Uhum. Isso é muito importante. Todos nós passamos por isso. Às vezes a gente observa menos, às vezes a gente observa mais, né? Os mais sensíveis, os que se observam mais, percebem mais isso, né? E as crianças que são mais sensíveis são adolescentes muito mais sensíveis. Então, ele está na construção da sua identidade. Ele passou uma primeira infância ouvindo várias coisas tuas, fazendo conexão com você, ou não fazendo conexão, coisas boas, coisas ruins, né? Ele vai moldando ali. Aí ele vai para a escola, ele começa a ir para a escola. Na escola, ele começa a construção dos pares. Então, Uhum. o meu amigo gosta do mesmo jogo que eu, a minha amiga gosta das mesmas coisas que eu, da mesma banda que eu, da Uhum. mesma
lá os pequenininhos da mesma boneca que eu, começa a rolar identificação. Uhum. E não é identificação com o pai e com a mãe, é identificação com os pares, né? Com aqueles que estão ali, né, próximos. E aí eles começam a se identificar, e aí começam a se criar os grupos, né, as panelinhas, né? E aí rola uma química, rola uma química. Então, nossa, o João gosta do mesmo jogo que eu, o João gosta de futebol, o João gosta de aqueles jogos, aquelas Naruto que eles adoram, né? E aí começa a rolar as identificações. E hoje em dia a gente tem o jogo online, Uhum. que a identificação a própria tecnologia está fazendo. Então você vai entrar num jogo, você vai entrar num jogo online onde você vai ter pessoas que estão curtindo a Tem mesma os coisa que você mesmos está, interesses, né, que você. né? Então a gente fala que mexer em amizades na adolescência é complicado, porque o cara está identificado ali, né? A minha mãe não me entende, meu pai não me ouve, minha mãe não me ouve, meus amigos me ouvem. Uhum. Aí tá uma coisa que é boa, porque ele está encontrando o igual, a identificação, mas lá para frente pode não ser tão boa. E por que eu falei da, da gente construir um bom elo de afeto? Porque Uhum. quando você tem isso aqui muito bem estruturado, teu filho está seguro, ele está confiante, ele foi para o mundo, ele foi imunizado, digamos assim, tá? Imunizado aí é um termo meu. Uhum. Ele foi confiante para a vida. Quando ele vai confiante para a vida, e lá com 14, 15, 16, quando ele começar a ir para uma baladinha e alguém vir com um cigarro, com lança, com uma maconha, ele vai poder escolher se ele quer experimentar ou não aquilo. E isso é muito claro para quem trabalha com pessoas com problemas de drogadição, quem são as pessoas que caem muito rápido nesse caminho. São as que experimentaram falta de afeto, falta de amor, falta de atenção dos pais. Então eu pego a minha carência e deposito no algo que me dá o quê? Prazer. Uhum. Faz sentido? Faz. E essa construção desse afeto, dessa base, vem desde lá da primeira infância, né? Desde a barriga. Desde a barriga. Porque eu construo uma pessoa confiante, eu construo uma pessoa com uma autoestima elevada, eu construo uma pessoa que vai para a vida não tem outra palavra, com mais confiança. E Ela não ela, está ela insegura. vai conseguir tomar as próprias decisões sendo menos influenciada pelos amigos. Exatamente. Uhum. E essa Exatamente. identificação com grupos, com os amigos, já começa desde a pré-adolescência? Sim, sim. Lá pequenininho, às vezes na própria educação infantil. Então, meu filho, por exemplo, ele já chegou aqui dizendo para mim quem são os amigos que gostam das coisas que ele gosta. Já Com tem essa quem que ele está se identificação. identificando? Com a fulana, com o fulano, né? Então, outro dia ele me contou uma situação em que ele estava com 2 alunos da sala. E aí eu fui conversando com ele, falei, a Pro deu uma bronca. E aí eu falei, a Pro deu uma bronca? O que você estava fazendo? Tava eu, a fulana e o fulano, e a gente estava correndo na sala. Uhum. Já tem a panelinha dele ali, né? É a panelinha da bagunça, né? E aí, depois da reunião, eu dei uma checada com a professora. Ela falou assim: eles já estão ali, eles já estão os três, eles vão para o lanche, eles já estão meio que aprontando, assim. E ela falou: Tá Ana, formando. super normal, tá? Eu falei: não, ok. Mas assim, mas a gente. E aí, a professora está sabendo conduzir o negócio lá, né? Então, isso já começa. E ele está na educação infantil, ele tem 5 anos, né? Já está saindo da educação infantil, mas enfim. Uhum. Já começa pelos gostos, já começa a rolar uma certa identificação, mas ainda não tem uma maturidade. Aí lá na frente vai começar a selecionar mesmo. E como essa questão da amizade é muito importante para eles, né? Dos pré aos adolescentes,
Como que os pais podem acompanhar isso, né? Com quem eles estão saindo, quem são os amigos, sem ser intrusivo demais, assim. Quais são as orientações que você dá para a gente trazer isso mais para perto da gente, mas deixando um espaço para eles também? Então, por isso que eu falo que o diálogo é super importante. Então, quando você constrói um bom diálogo, um bom vínculo, né? Você já vai ter isso já vai ser 50% do caminho. Porque quando eu não tenho um bom diálogo, um bom vínculo com o meu filho, lá na frente ele vai se conectar mais com os amigos e vai ficar mais difícil da gente dialogar, né? Então, começa já aí. Quando eles começam a querer frequentar a casa dos amigos e dar saidinhas, primeira coisa, os pré-adolescentes, eu acho que quando eles começam já a ir em casa de amigo, vou dormir no amigo, né? Coisa fundamental é conhecer aquela casa, fazer contato com aqueles pais, ter o contato daqueles pais, saber conversar, dar uma conversada com aquele casal, ou às vezes não é casal, às vezes é mãe só, enfim, né, de pais separados, quando existe isso, conversar um pouco, entender um pouco como que é aquela família se identifica com a tua família, né, como que é a rotina, então a gente primeiro conhecer os pais, conhecer aquela família, ter o contato, né, lá para frente, quando eles começam a sair mesmo, querer ir em festa, né? Então é a gente acompanhar. Que festa que é, quem vai fazer, quem vai estar na festa, né? Porque existem, por exemplo, adolescentes que estão dando festas e não tem pai e mãe acompanhando. Sim. Né? Inclusive, acho que é o que eles preferem, né? Claro, claro. Mas assim, eu confio o suficiente. Meu filho tem maturidade suficiente para dar uma festa e eu não estar em casa, né? Então, é tudo isso que a gente tem que ver, né? Às vezes a gente tem que ser um pouco mais firme, né? Quem vai estar nessa festa, o que vai rolar nessa festa, né? Porque aí depois, mais tarde, a maioridade, aí ele vai poder ir para a festa que ele quiser, e obviamente eu não vou segurar, mas assim, eu vou preparar ele para isso. E aí eu acho que tem momento que a gente pode dizer assim, olha, filho, essa festa não vai dar. Então, por exemplo, um adolescente de 15 anos que vira para a mãe e fala, eu vou para uma rave, a gente sabe o que rola numa rave. E se não souber, vai pesquisar, porque rola tudo. 15 anos numa rave, não dá. Né? E aí é uma questão de sentar, conversar e falar para o filho, falar para a filha, desculpa, eu sei que você quer muito que as suas amigas vão, mas não dá. É adulto envolvido, é droga, não dá, filha, percebe? E aí a gente tem uma conversa mesmo. E Filtrar o mostrar, tipo de programa que dá ou não para eles fazerem conforme a idade, né? e é muito importante no diálogo a gente colocar, eu estou dizendo isso porque te amo, porque me preocupo com você, porque me preocupo com a sua segurança. Então eu tive um caso uma vez de uma adolescente de 15 anos que queria ir para uma rave, e a mãe ficou em cima do muro e a gente conversou, e depois ela e o pai decidiram que não iriam, porque eu falei, vocês sabem o que é uma rave? Porque eles não sabiam. E aí eu falei, olha, uma rave é isso, né? Você está disposto a expor a sua filha? Não estamos. Então, conversaram com a filha, colocaram, exporam, falaram tudo isso, ó, estamos te protegendo, tal. Ela ficou chateada, ficou brava, mas ok, não tinha outra É a coisa. vida, né? 2 dias depois, a gente recebeu a notícia das amigas que foram e das coisas que aconteceram com as amigas, que não foram legais. Tá? E aí ela chegou para a mãe e falou, mãe, a fulana aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi assediada, enfim, ofereceram drogas, tá? E aí ela viu a importância desse amor que botou um limite e falou, filha, infelizmente para essa festa não vai dar, né? E aí depois o próprio casal veio conversar comigo e falou, nossa, ela veio assustada falar o que aconteceu e a gente falou para ela, então, filha, era exatamente isso que a gente não queria que você se expôsse, né? Que você ficasse exposta.
e aí a filha entendeu. Mas ela precisava ter visto isso para ela entender. Só que às vezes a gente tem que colocar esse limite, porque é importante. E Né? geralmente o adolescente não entende na hora, né? Ele vai entender anos depois que o pai e a mãe estão protegendo, né? Mas na hora ele vai ficar muito bravo. Vai. E a Fala. gente vai ter que lidar com isso também, né? Uhum. Porque tem muito pai e muita mãe que não consegue lidar com isso, né? Acha que o filho não vai mais amá-los, né? A gente tem essa ilusão. Uhum. Ele não vai mais me amar, ele vai me odiar, ele vai bater porta. Oi, né? Mas você está protegendo. É melhor o seu filho se frustrar agora. O que é melhor, ele se frustrar ou ele entrar em contato com todas essas coisas que ele ainda não tem maturidade para entrar, né? E aí tem que dosar, e aí tem que trabalhar com esses pais essa frustração também. E né, dentro dessa questão assim de dosar, né, a liberdade, a privacidade que eles começam a querer na pré-adolescência, dosar isso assim de dar liberdade, mas também saber o que está acontecendo, como que os pais fazem assim esse balanço, né? Porque na pré-adolescência eles começam a querer ter mais espaço e ter mais, eu quero ir sozinho, não sei onde, quero ir, sei lá, na padaria sozinho, quero descer sozinho no prédio para brincar com os amigos, né? Eles não querem mais ficar junto dos pais o tempo inteiro, né? Qual que é a medida, assim? Como é que a gente vai dosando o quanto de liberdade vai dando e quanto que segura? Eu acho que de acordo com a maturidade do seu filho. É E muito isso só individual isso. é muito individual. Por exemplo, o meu filho, eu percebo que ele não é tão esperto como algumas outras crianças que eu conheço da mesma idade. Então você percebe que tem criança que é mais ligeira, né? E É. você percebe que tem criança que já é um pouco mais ingênuo, digamos assim. Sim. Então, vai fazendo aos poucos, né? Então, por exemplo, mãe, posso descer? Pô, você mora naquele condomínio há sei lá quantos anos, aí você já conhece a vizinhança, você já conhece a galerinha. Qual o problema dele descer? Uhum. O que a gente vai, de repente, fazer ali com o grupo de mães, né? Ó, uma desce, a outra desce, vamos dar De uma olhada no olho, condomínio uma olha de vez, a gente dá uma passeada no condomínio como quem não quer nada, né? A gente libera, mas com supervisão, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente está tendo as coisas acontecendo dentro dos condomínios, Uhum. né? A droga está chegando dentro do condomínio, a bebida está chegando dentro do condomínio, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, você tem que observar o seu filho e ver que ele tem maturidade para descer sozinho no prédio, para ficar lá embaixo, ele conhece bem, ele se dá bem com o pessoal, ele é sociável, ele é mais retraído, né? Ele vai descer com quem? Ele vai brincar com quem? Uhum. Tem situações e situações, Não né? não dá para estabelecer uma idade ou uma regra, né? A partir de tantos anos já pode ficar sozinho, é muito caso a Não dá, caso. porque cada criança é uma criança, cada família é uma família. Então, você vai observando, faz um dia com ele, deixa ele fazer sozinho para ver, né? Eu já tenho 11 anos, eu posso ir na farmácia, eu posso ir na padaria. Que distância é essa padaria? Por onde ele vai passar? Que horário ele vai? Né? Ele é uma criança atenta, ele tem que atravessar a rua, ele é daquele que olha o farol ou ele é o distraidão? Uhum. Porque se ele for o distraidão, eu vou ter que treinar ele para ele ir até a padaria. Né? Então, É. vamos junto à padaria, vamos fazer esse percurso junto. Então, o que eu assim, passo para os pais? O que eu oriento? Vai um dia solto e deixa ele, e vai só observando como ele faz o caminho. Vai conversando e tal. Aí você vai começar a pegar as falhas. Ele é distraído, ele é atento, ele atravessou na faixa, né? Ele foi na padaria, ele pediu, ele sabia passar o cartão, né? Como é que ele fez todo esse processo? Aí você vai pegando aonde ele falhou, digamos assim, né? E aí você vai orientando. Ó, vamos andar nessa calçada, farol, atravessa na faixa, presta atenção nos dois lados, né?
atravessou, vamos até a padaria, passou, o que você vai pedir, como você vai pagar, passou o cartão, treina. Uhum. Todos nós o ser humano é um ser humano que precisa de treinamento e aprende por repetição. Então Sim. vai treinando ele. Você quer dar uma independência para ele, e é importante que se dê, mas com treino e com supervisão. Essa é a orientação, né? Não tem uma regra, você tem que observar como ele é e aonde ele precisa melhorar, você vai treinar. E aí entra também aquela questão da autonomia, né? Que você estava falando, a gente não pode cobrar o adolescente por uma autonomia que não foi ensinada para ele antes, né? Então, Exato. isso também, e entra essa coisa do treino também, né? Então, a gente tem que ensinar a fazer e treinar desde cedo, né? Assim, de acordo com a capacidade de cada criança pela faixa etária também, é claro, mas Isso, é importante isso. estimular a autonomia neles, então. Muito, muito importante. E assim, Juliana, tem uma coisa muito legal que a gente precisa saber, que lá na adolescência, após os 11 anos, a gente tem uma coisa chamada poda neural, que Que ela é isso? acontece, eu vou explicar, ela acontece na infância, eu só não vou lembrar agora exatamente as idades, e ela também acontece na adolescência. O que é a poda neural? O nosso cérebro, ele é um dos maiores softwares que existe, né? Ele é incrível, extremamente bem planejado. A poda neural se dá porque, assim, você vai usando o seu cérebro e vai fazendo conexões neurais. E o nosso cérebro, ele tende a fazer sempre as mesmas conexões. Por isso que a gente tem que ler, por isso que a gente tem que trabalhar com mudança, por isso que a gente tem que trabalhar também com o imprevisível, porque a gente também tem que trabalhar isso com as crianças para eles aprenderem a ter uma coisa que chama-se plasticidade cerebral. Certo. E aí o que acontece? A poda é quando o cérebro percebeu, é igual um computador, né? A gente faz uma limpeza. O cérebro percebeu que você usa sempre as mesmas conexões, as que você não usa, ele quebra e joga fora. Tá. Acabou. Não tem mais. Tá? Então, aquela conexão você não vai fazer mais. Tá? E isso acontece também lá na adolescência. Então, por isso a estimulação. Quanto mais eu estimulo, quanto mais eu dou autonomia, quanto mais eu falo para o meu filho de 5 anos, por exemplo, que ele tem que pôr o próprio tênis, que ele tem que vestir a própria roupa, com 6 anos que ele tem que começar a arrumar a cama, né? Que ele tem que arrumar os brinquedos, que tem, por exemplo, meu filho, eu estou ensinando ele já a cortar o pão, a passar o requeijão, né? Vou trabalhar essa coordenação motora, porque isso também vai ajudar lá na escrita e na alfabetização, tá? Nossa, se as pessoas soubessem como a estimulação ela ajuda a criança na autonomia e na aprendizagem, é incrível, tá? Por quê? Porque na hora que ele tiver a poda, ele vai podar menos. E ele É vai ter mais. manter as conexões que são mais usadas, né? Exatamente. E que Então, tipo isso é de muito. estímulos a gente pode dar, além desses que você citou como exemplo, né? Ah, se vestir sozinho, pôr o sapato, cortar o próprio pão, arrumar a cama, que outras coisas a gente pode fazer, assim, para estimular e manter essas conexões? Arrumar a própria mochila, arrumar os próprios brinquedos, tomar banho. A gente vai indo por etapas. A Uhum. gente primeiro ensina, porque não adianta a gente cobrar a criança de uma coisa que a gente não ensinou. A gente ensina como é que toma banho. Então a gente começa a ensinar que você tem que lavar os braços, a barriga. Aí eu vou brincando, o barrigão, agora as pernas, o pé, o equilíbrio. Ele tem que começar a trabalhar. Você está trabalhando tudo aí. Como é Uhum. que você vai passar a esponjinha no pé? Ele tem que se apoiar e tem que se apoiar sem sabão na mão, porque senão ele vai escorregar. Então, lava parte por parte do corpo, né? Então, começa lavando sempre a parte superior, depois as pernas, enxaguou, depois começa a lavar o pezinho, sobe o pezinho, se apoia, lava o pezinho, né? Daqui a pouco ele está fazendo isso sozinho, é condicional. Depois que ele conheceu todo o corpo, aí a gente vai ensinar ele a lavar a cabeça, aí ele já vai estar lá com 6, 7 anos, né? Se enxugar sozinho, se trocar sozinho, né?
Por exemplo, meu filho, a gente está na etapa de ele vai ao banheiro, ele já está se limpando sozinho e eu estou supervisionando. Então, começa com os 4 anos, a gente já estimular a criança a se limpar sozinha, né? E depois a gente supervisiona para ver se está tudo ok. Mas lá pelos 6, 7 anos ele já tem que estar fazendo isso sozinho, né? E eu estou trabalhando, inclusive, por exemplo, quando ele arruma a mochila, quais as aulas que você vai ter amanhã? Então, por exemplo, uma criança de 7, 8 anos, ele já tem que arrumar a mochila do dia seguinte, colocar os materiais que ele vai usar no dia seguinte. Já exige um grau de organização um pouco mais complexo. Organização e responsabilidade. Porque se ele esqueceu o livro de inglês, ele vai ficar sem livro de inglês na aula. E a professora vai exigir isso dele. E a própria escola exige isso dos alunos. Então, quando eu trabalho isso com o meu filho, quando ele chegar no Fundamental 2, lá nos 12 anos, que ele vai ter um monte de matéria, ele vai saber que ele vai ter 50 minutos, que ele tem que pegar tal caderno e tal livro. Quer dizer, esse estímulo que a gente começa a dar na infância, que parece uma coisa tão simples, né? Que nem você deu o exemplo do banho. É uma coisa tão banal que a gente faz todo dia, mas que, na verdade, está estimulando muita coisa, né? E esse treino que você dá na infância vai tornar a criança um pré-adolescente mais autônomo e, quando ele chegar na adolescência, mais ainda, né? E olha quantas coisas a gente está trabalhando, Juliana. A gente está trabalhando a autonomia, a gente está trabalhando quando a criança que é mais autônoma, ela é mais responsável e é mais confiante. Porque ela não depende do meio para fazer por ela faz sozinha. E aí, quando ela chega na adolescência, ela vai estar mais madura. E aí você pode deixar ela descer lá no condomínio, porque você sabe que se acontecer alguma coisa, ela vai falar, opa, peraí, não, deixa, vamos sair daqui, a gente não quer brincar nessa brincadeira. Ela vai pôr limite nas pessoas. Uma criança confiante, ela põe limite. Uma criança insegura, ela tá ali pronta para qualquer coisa que vem, porque ela não tem segurança própria, então ela quer experimentar, porque ela é insegura, ela não tem parâmetro. Nossa, a questão da confiança é muito importante, né? De colocar limite, de saber dizer não, até para prevenir um abuso ou contar para os pais se aconteceu alguma coisa, se alguém tentou fazer alguma coisa com ela, né? Exatamente. E a criança insegura, ela paralisa. Se alguém pega ela, passa a mão nela, ela vai paralisar. A criança mais confiante, ela vai dizer não, ela vai correr, ela vai fazer alguma coisa, ela vai gritar. E a criança que não é confiante, ela vai assustar, ela tende a paralisar. Ou seja, então, para desenvolver essa confiança, são esses pilares que você falou, né? O afeto, o amor, o diálogo, a conversa, estimular a autonomia, estimular a independência, né? Ela saber fazer as coisas para ela, por ela mesma, é tudo isso, né? Tudo. E a gente tem que se vigiar, porque nós mães, a gente tem a tendência de fazer. Nossa, Então, eu às faço vezes, muito isso. ontem eu me peguei numa correria, né? Ele estava no clube de férias da escola e saiu do clube, a gente já foi para a natação e eu, vai filha, tira a roupa. Aí teve uma hora que eu parei e falei, parou. Ele tem que se trocar, ele tem que pôr a sunga, ele tem que pôr roupão. Então eu estava lá na academia, eu olhei e parei. Falei, não, pera, a gente tem 5 minutos. Vamos lá, filhão. Agora tirar a roupa, tirar o tênis, a gente vai pôr a roupa da natação. Vamos lá. Aí ele ficou, tá bom. Aí ele foi tirando, foi conversando comigo, pôs a sunga, eu já dei o roupão, a touca, chinelo, enfim, né? Então, e a gente faz isso muito no automático. Muito, né? Eu já me peguei várias vezes no banho, principalmente. Quando eu vi, eu dei banho. Não posso dar um banho, meu Deus, eu não tenho que e são coisas assim, são coisas que eles já têm a capacidade de fazer, porque uma coisa é você exigir da criança algo que ela não consegue fazer ainda, né? E você exigir além da conta, acho que também não é legal. Mas a gente acaba fazendo por eles coisas que eles sabem e conseguem, são capazes de fazer sozinhos, né? Então, por exemplo, hora de fazer a lição de casa. Sentou, pega o seu material. Qual é a lição de casa de hoje? É lição de português.
qual que é a lição? Aí, às vezes, a gente ajuda, né? No meu caso, Claro. que é menorzinho, mas 6, 7, 8 anos já sabe fazer isso sozinho. Terminou? Guarda o seu material agora. Meu filho, eu falo para ele, vamos guardar todos os lápis no estojo, vamos guardar as coisas. Guardou? Fechou? Aonde a gente põe agora? Vai ficar em cima da mesa? Não, na mochila. Então, vamos pôr na mochila. E, às vezes, a gente tem que entrar, às vezes, até com uma coisa lúdica, né? Então, por Sim. exemplo, outro dia ele estava terminando a lição e eu fui para a cozinha pegar água. Quando eu voltei, ele, mamãe, terminei! Aí eu falei, nossa, muito bem! Outra coisa importante, né? Não trabalhar com elogio, e sim com encorajamento. Mas isso dá tema para um outro podcast, tá? Nossa, é verdade, né? Mas só resume pra gente qual é a diferença, então. O elogio eu vicio. A criança fica viciada no elogio. Ela começa a querer fazer as coisas para ter uma recompensa. E o Uhum. encorajamento, eu vou trabalhar essa autoestima. Então, eu pergunto para ele pintou lindo lá, a turma da Mônica, que a professora tinha pedido para ele pintar. E eu falei, como você se sentiu em ter pintado esse desenho desse jeito que você pintou, filho? Ai, mamãe, eu tô feliz. Ó. Aí ele começou a falar para mim, ele já diferenciou que, por exemplo, o Cebolinha tem a blusa verde, que a Magali tem o vestido amarelo, que ele já tá fazendo essas diferenciações, né? Uhum. E aí eu falei, como você se sentiu? Ele, olha, mamãe. Aí ele começou a me apontar. Ou seja, eu estou trabalhando a autoconfiança dessa criança. Eu não estou dizendo para ela, nossa, que lindo, parabéns. E ele vai ficar assim, nossa, na próxima eu vou fazer de novo para ganhar um parabéns. Não, eu estou estimulando ele. Como você se sente Uhum. em ter feito essa atividade? Aí ele vai dizer para você como ele se sente. Então, eu estou trabalhando essa autoestima, essa segurança dele, né? Então eu tô E fazendo tudo errado, então. aí, todas nós, né? Eu acho que eu E aí, elogio muito. então, quando ele terminou, ele deixou a folha lá e eu estava bebendo água e ele já foi. Posso ligar a TV? Aí eu olhei para ele e falei assim: a turma da Mônica vai ficar largada aqui em cima da mesa e os seus lápis, eles estão todos esparramados. É aqui que eles ficam? Não, mamãe, vamos guardar, né? Eu falei, vamos guardar. Aí ele foi, guardou tudo no estojo. Eu falei, e a atividade a gente põe aonde? Ou é na pasta, né? Eu falei, na pasta que a Pro mandou, né? Sabe, ele sabe colocar lá também, né? Ele já sabe, entendeu? Ele só precisava ser lembrado. Mas eu lembrei ele de uma forma lúdica, né? E aí depois eu falei, bom, e aonde fica a pasta mesmo? Na mochila, porque senão amanhã a gente esquece. E amanhã a Pro vai querer a sua atividade, percebe? Então são coisas do dia a dia, dali, sabe? Da convivência, né? Do cotidiano mesmo. Uhum. Tá. Agora eu tenho uma última pergunta antes da gente ir para os nossos quadros, que é o seguinte: a gente está falando muito de estimular a autonomia, a independência das crianças, mas eu tenho uma certa preocupação de, nessa fase de final da infância, pré-adolescência, da gente também preservar esse universo infantil que eles ainda têm, né? Porque eu lembro, por exemplo, quando eu tinha uns 10 para 11 anos, eu ainda gostava de brincar de boneca, de Barbie. E eu tinha uma amiga que eu só brincava com ela, porque a gente achava que as outras meninas da escola, da nossa sala, não brincavam mais, já era coisa de criança. A gente já estava indo para 10, 11 anos, então a gente brincava meio que escondido, a gente não contava para as outras que a gente brincava. E eu lembrei disso preparando essa pauta, e é isso, né? Esse universo infantil de escrever uma cartinha para o Papai Noel, e de brincar de boneca, brincar com coisas que são consideradas de criança, mas eles ainda são crianças, né? Então eu queria te perguntar como que a gente preserva esse universo infantil deles, mas sem também infantilizá-los puxando para baixo assim da idade deles, né? Quer dizer, a gente não pode impedir que eles cresçam, Isso. mas também eu acho importante a gente fazer as coisas no tempo certo, né? Então, se eles ainda se interessam por coisas que são consideradas infantis, a gente deixa eles brincarem com essas coisas que ainda fazem eles felizes, né? Como é que a gente lida com isso, assim, de preservar a infância sem infantilizá-los além da conta? Isso, então. Como eu falei, eu sou da educação democrática, né? Da Uhum. disciplina positiva e tal.
E dentro da educação democrática, a gente trabalha muito com respeito, né, Juliana? Porque isso é muito importante, você respeitar o momento da criança, o tempo da criança, ela vai amadurecer, né? É claro que a gente estimula, mas a gente também observa o tempo. Então, por exemplo, o meu filho, eu estou percebendo que ele começou com uma transição. Ele já está querendo jogar os joguinhos, mas ele ainda assiste a Peppa. Uhum. E a Peppa é bem infantil, né? Mas É. quando ele liga a TV, ele fala, mamãe, tá passando a Peppa. Eu falo, ó, e aí? Não, eu quero assistir. Mas quando ele vai para o eletrônico, ele quer o jogo do Homem-Aranha. E às vezes ele quer jogos mais, né? E eu falo para ele, não, esse jogo aqui não é para tua idade. Aí a gente tem que Mas dar eu uma não segurada. posso. Não, esse jogo não é para sua idade, filho, tá? Uma coisa muito importante que eu acho que é legal falar aqui. Na primeira infância, eu trabalho jogos cooperativos. Uhum. Eu deixo os jogos competitivos para depois dos 8 anos. Porque Tá. aí eu tenho que ensinar competitividade para essa criança, porque ela vai para o mundo e ela vai ter que saber o que é competir. Até os 7, eu trabalho colaborativos, porque eu ensino essa criança princípios, colaboração, dividir, emprestar, olhar para. Eu estou ensinando respeito e empatia para essa criança quando eu trabalho Trabalhar em em colaboração. grupo, né? Trabalhar em grupo, exatamente. Aí depois dos 8 anos eu coloco o competitivo, tá? Interessante isso. Nunca tinha pensado sobre isso. A primeira infância é fundamental colaboração, porque você está ensinando esses princípios para essa criança. E aí, como a gente, né, não infantilizar, é isso, né? Uma dica muito importante, que às vezes eu vejo pai e mãe fazendo, de criança de 4, 5 anos, é a fala. Uhum. Chamar a criança de bebê, né? Bebê, nananã, filhinha, filhinho. E fala com Isso não aquela é voz que a amor. gente fala com o neném, né? Isso não é amor. Isso é infantilizar. Né? Então, o meu filho, eu falo, filho, nananana, ou chamo ele pelo nome, ele tem nome, né? E quando a criança começa a falar infantilizado, a gente pontuar. Por que você está falando assim? Uhum. Não entendi, né? E aí, é você respeitar aquele tempo dele. Então, é como o meu. Ele já se interessa por jogos, mas ele ainda quer a Peppa Pig. A Peppa Pig vai sair da vida dele naturalmente. Uhum. Ele, uma hora ele não vai mais ter interesse, né? Não vai fazer mais sentido, mas por enquanto ainda faz, porque ele ainda se identifica com muitas coisas que elas fazem lá e que ele está aprendendo na escola, né? Porque a Peppa ela tem aproximadamente 5 anos, né? E aí você vai respeitando você tem que, de novo, observando e respeitando esse time, né? Pelo que ele está se interessando. E vai olhando, e vai observando, e vai direcionando, né? E às vezes, que nem o meu filho, por exemplo, eu falo para ele, filho, tem outros canais além do Discover Kids. Então, outro dia, eu comecei a colocar outros canais para ele assistir. E ele Uhum. viu que tinha outros desenhos também interessantes. Porque a gente também tem que estimular e apresentar outras coisas. Então, a importância do apresentar, né? E aí entra a conexão, tempo de qualidade, porque quando eu tenho tempo de qualidade com meu filho, eu tenho tempo para apresentar outras coisas para ele. Porque Uhum. eles tendem a querer brincar com as mesmas coisas. E aí vai fazer as mesmas conexões neurais. Quando eu Entendi. mostro outras coisas, dou outros estímulos, ele vai, opa, tem outra coisa aqui para fazer. O que é Olha isso? que E tudo. interessante. Voltamos para as conexões neurais, né? Exatamente, olha como é importante, Quer dizer, quanto né? mais diversos os estímulos, melhor para a criança e Melhor, para o melhor. futuro adolescente, né? Respondi essa questão da estimulação e de não Sim, infantilizar. sim, Você não, acho que explicou. ficou bem claro, sim. É uma questão, como você falou, de respeito
e também de filtrar o que é adequado e o que não é, né? Exatamente, porque, por exemplo, eu tenho pré-adolescentes que estão jogando online e os pais tiveram que intervir porque vinham coisas do mundo todo, enfim, coisas, né? Não, olha, esse tipo de jogo não vai dar, porque aí vem pessoas, sabe assim, pegaram lugar, porque dá para escutar, né? A criança jogando e os pais discutindo aqui atrás, sabe, umas coisas assim, e Sim. que às vezes não é tão legal, então você tem que tomar um pouco de cuidado, eu acho que agir com bom senso, observar o seu filho, eu acho que observação materna, paterna é fundamental, porque eu vou conhecendo meu filho. Eu sei o que ele gosta, eu sei como ele reage. Isso é. E você usar também um pouco o que a gente está deixando muito de fazer por conta da vida contemporânea, é usar o nosso feeling de mãe, o nosso O instinto de instinto, mãe, né? sabe? Sabe aquela coisa assim, mãe, eu vou brincar na casa daquela fulana. Você fala, tem uma coisa nessa amiga que não bateu, entende? É o E aí, instinto mesmo, né? Uma coisa que não é racional. não. E É. que ele não falha, né? A gente sabe. Ele não falha. Então, eu convido também muito os pais a usar um pouco o seu instinto, porque a gente fica muito no racional, a gente fica muito no certo e no errado, né? Gente, não tem manual, né? Não tem regrinha. Age um pouco com a tua observação, com o teu instinto, com o teu feeling, sabe? De você olhar, de você perceber. Aposta nisso, que você vai ter muito mais acertos do que erros. Uhum. Ah, eu acho que essa mensagem é perfeita para a gente encerrar o programa, né? A gente escutar e ouvir aquela vozinha no fundo da nossa cabeça, né? A gente Ouviu a vozinha, respeita, porque tem senão alguma você. coisa aí, né? Legal. Exatamente. Muito bom. Bom, acho que a gente pode agora partir para os nossos blocos. Ok. O bloco Conselho de Mãe é aquele em que a gente dá uma dica. Pode ser um livro, um filme, uma série, ou alguma coisa que você faz na sua casa e que dá certo, uma mudança de hábito, enfim, qualquer dica. A minha dica de hoje é o livro, deixa eu pegar o nome certinho aqui para não errar, chama Pré-Adolescente, um guia para entender o seu filho. A autora é a Daniela Toffoli. Maravilhoso. É um livro que, bom, Ana Paula, você já conhece esse livro, né? Opa! É, Eu estou lendo ele, ainda não terminei, mas enfim, é um livro que fala sobre todas essas mudanças que a gente comentou aqui, né? sim. Como que se inicia essa fase, o que que passa na cabeça e no corpo, né, da criança que está entrando nessa fase, e quais são os maiores desafios para os pais enfrentarem essa fase. Então, acho que Isso. é um bom guia mesmo, como diz o título, para a gente se aprofundar mais nesse assunto. E é muito legal porque a Daniela ela é uma jornalista, né? E ela se aprofundou, ela fez pesquisas, e essas coisas que eu falei dos hormônios, da poda, ela fala no livro. Uhum. Então, para quem tem filho que vai para a pré-adolescência, ou que já está na pré-adolescência, eu acho que é leitura fundamental para os pais. Porque a gente aprende muito e ela traz numa linguagem muito tranquila, né? Muito acessível, né, Não é um Juliana? livro técnico, né? É um livro bem acessível para todo mundo entender mesmo. Isso mesmo. Então, fica a dica aí para quem quiser entender mais sobre esse universo. E você, Uhum. Ana Paula, tem alguma dica para gente? Eu vou ter que escolher as dicas aqui, né? Eu acho que para quem tem filho adolescente mesmo, depois dos 15, 16, eu acho que pode assistir 30 Reasons Why, né? Que é aquela Uhum. série. Ela é um pouco pesada, ela tem algumas coisas, É, principalmente a segunda temporada é muito pesada, mas eu acho que a primeira é fundamental para trabalhar essa questão dos limites e principalmente, e aí é que é legal, ó, é outro tema que dá um podcast, Juliana, que é o temperamento da Hannah.
ela era insegura, né? Ela era muito insegura, ela era muito ingênua, né? Então, eu acho que a gente assistir, e a gente assistir com os nossos filhos adolescentes, eu acho que aquilo é uma lição muito legal. Outra série que eu indico também para os maiores é o Sex Education, Ah, eu amo que essa série, é muito fala, boa, né? é maravilhoso, é muito É muito divertido. legal. A mãe lá, que é socióloga, é psicóloga, É demais, e é. ela fala umas coisas, eu acho que para quem quer trabalhar isso de maneira leve, é Sex Education. Uhum. Para pré-adolescentes, além desse livro, eu acho que é aquilo, sabe? Para mim, eu acho que a maior dica que eu posso dar para as mães é se conectar com os seus filhos. Uhum. Isso é o mais importante. Para mim é fundamental, é a conexão. Quando a gente perde a conexão, a gente perde tudo com eles. E tem uma outra coisa que eu tenho estudado também, Juliana, que tem mexido muito comigo e com a minha maternidade. Eu tenho estudado muito sobre vulnerabilidade. Uhum. E às vezes a gente não quer se fazer vulneráveis para os nossos filhos. Então, uma dica que eu também dou para os pais, trabalho muito com os casais que estão comigo, com as mães que estão comigo, não, não tenha medo de pedir desculpas para o teu filho, de Uhum. dizer para o seu filho que você errou, porque a gente erra, gente. Não dá, maternidade, paternidade, enfim, ela é um aprendizado, Uhum. acho que é um dos maiores que a gente É. tem. A gente que está vivendo isso, a gente sabe. Então, assim, cara, a gente erra. E não tem problema nenhum a gente pedir desculpas, porque não tem problema nenhum você se colocar vulnerável para o seu filho. Vulnerável não no sentido de ser menos que ele, mas de dizer para ele: errei. Uhum. Porque ele vai errar, você vai errar, todos vamos errar. E a Eu gente está acho que mostrando. muitos pais e mães têm medo de fazer isso, de perder a autoridade, né? Ah, então se eu pedir desculpa e falar que eu estava errado, depois ele não vai me obedecer quando eu mandar fazer sei lá o quê. Não tem nada a ver, ao contrário. Você está respeitando o seu filho. E quando você estabelece uma relação de respeito, no qual você chega para ele e fala assim: ok, me desculpa, eu errei. Como é que a gente pode consertar? Porque não adianta só pedir desculpa, a gente tem que procurar a solução, né? Então, na disciplina positiva, na educação democrática, a gente busca soluções. Então, a gente tem um problema, então a criança começa: ai, e agora, como é que vai. Sabe, a criança que às vezes é mais, né, às vezes desestrutura um pouco, ou temos uma questão aqui, vamos focar na solução? Como é que a gente pode resolver isso? Né? Então, é sempre focar na solução e não ter medo de pedir desculpas, de ter um diálogo aberto e de ter, porque quando as desculpas, a vulnerabilidade, ela conecta, porque ela humaniza. Porque senão eu fico aquele pai, aquele mãe que está lá naquele pedestal e que não se aproxima do filho, e aí eu não conecto. Uhum. Então, trabalhar essa vulnerabilidade nossa, essa coisa de falar assim: filho, desculpa, a mamãe errou. Desculpa, agora foi mal, desculpa. Com o adolescente a gente já fala uma outra linguagem, né? Uhum. Filho, desculpa, foi mal, eu errei. Desculpa, como é que a gente vai consertar? E conversar isso e chegar na solução juntos. Não é aquela coisa, só o que eu quero, só o que a criança quer, o adolescente quer. É chegar junto na solução. Porque a gente precisa ensinar para eles que eles precisam ser flexíveis. Então, nem tanto para você, nem tanto para mim. Uhum. Vamos chegar num meio termo. Eu acho que isso é super importante. Conexão. Conexão. Palavra-chave. Né? Vamos para o nosso segundo quadro, então, segundo bloco. O Se Eu Soubesse é um quadro, é um bloco em que a gente fala o que a gente faria de diferente se a gente pudesse voltar no tempo. Eu achei que eu não ia ter nada para falar nesse bloco, porque meus filhos ainda não são pré-adolescentes, então eu pensei, não tenho como voltar naquela época para dizer o que eu faria de diferente. Mas, durante a nossa conversa,
Eu percebi uma coisa que eu posso fazer diferente a partir de agora, que é a questão da autonomia, eu acho. Disso que a gente falou, da gente fazer por eles, né? Então, você tá com pressa, então daqui que eu amarro o seu sapato, vem cá que eu vou te colocar essa roupa. E parar para prestar mais atenção nisso e não fazer por eles o que eles conseguem fazer sozinhos, né? Então, eu vou voltar nisso e a partir de agora vou prestar mais atenção nesse ponto. Ana Paula, você também tem um filho pequeno de 5 anos, né? Então, não tem como voltar no. Ele ainda não chegou na pré-adolescência, mas você tem muita experiência com famílias, com pais e mães de adolescentes, de pré-adolescentes. Você acha que você consegue, assim, pensando na experiência sua com eles, falar, sei lá, se eles têm algum arrependimento de o que eles fariam de diferente se pudessem voltar nessa fase dos filhos? Você acha que dá para tirar alguma dica daí? Tá? Infelizmente, eu vou ser um pouco repetitiva, mas o que eu mais vejo nos pais que assumem e nos que não conseguem assumir se eu pudesse, eu teria mais tempo com os meus filhos. Né? Então, que é o tal do tempo de qualidade que eu sempre falo muito nas minhas aulas, nas minhas palestras e para os meus clientes. Porque esse tempo nunca mais vai voltar. É verdade. Né? E nesse tempo você trabalha muitas coisas. Então, o tempo de qualidade é algo assim. E eu falo disso por experiência, porque quando eu comecei a desenvolver um tempo de qualidade com meu filho, a minha relação com ele melhorou assim absurdamente, né? Claro, ainda falta muita coisa, falta. A gente ainda tem questão de temperamentos, né? As crianças hoje em dia têm temperamentos mais difíceis mesmo. Meu filho é um ariano, né? Então, é um temperamento forte, né? E eu vou tentando ajustar para que ele também, para que eu ensine ele a ajustar as próprias emoções, o próprio temperamento dele, né? E por que E a as gente crianças têm um temperamento mais difícil hoje em dia? O que é que acontece? Eu acho que é um conjunto, né? Eu acho que é um conjunto de pais culpados e com menos tempo, com menos conexão, né? E com muita estimulação. Eles recebem muita estimulação, De né? eletrônicos? De eletrônicos principalmente, né? Porque a gente está nessa era e que é muito difícil controlar, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque para ir para uma dependência tecnológica é rápido, principalmente as crianças mais inseguras. Por isso é tão importante. Então, a minha dica assim, minha dica não, desculpa, o que eu vejo muito se eu pudesse, eu teria passado mais tempo com ele. Então, sempre, para mim, eu acho que tem que ser todo dia, né? Todo dia, nem que você tire meia hora para ser aquele tempo da gente brincar, fazer cosquinha, assistir televisão junto. Então, por exemplo, às vezes o meu tempo de qualidade com ele, eu falo, e aí, filhão, o que nós vamos fazer hoje? Às vezes ele senta no meu colo e fala, mamãe, assiste um desenho comigo. É o que até porque assim, não dá pra gente demonizar os eletrônicos porque eles fazem parte da nossa vida e a gente não vai conseguir eliminar. Então a gente tem que usá-los ao nosso favor, né? Exatamente, exatamente. Então ele quer assistir um desenho comigo, tá bom? A gente liga a televisão, ele senta no meu colo, a gente vai conversando, brincando, dando risada, falando o que vai acontecer. Ai, olha só, e agora? Você faz isso também? Eu falo para ele, né? Eu vou ali interagindo com ele o tempo todo, mesmo assistindo o desenho, mas ele queria ficar comigo, ele queria a minha presença, ele queria o meu colo. Ana, mas ele tem 5 anos, você dá colo? 20 minutos eu de dou colo colo. até hoje, eles estão com 7,5. Gente, é aquela coisa de você. Não é que você deu colo porque você está mimando. Não, você está junto. Você está ali, você está, né, interagindo ali com ele. É um momento de amor, de carinho, de afeto. Às vezes faz uma cosquinha, brinca. Enfim, é estar ali, sem celular, sem responder WhatsApp, só vocês, sabe? E eu gosto de fazer isso no final do dia, porque a gente já fez todas as coisas, já fez todas as atividades, a gente tá mais tranquilo, aí a gente tem o tempo de qualidade, depois banho e aí rotina de sono.
E eu acho interessante que muita gente acha que você dá muito afeto, muito amor, vai deixar a criança mimada, como você falou, e uma criança que, né, não vai saber, enfim, lidar com o mundo real depois, mas pelo que você está falando é exatamente o contrário, né? Uma criança que recebe muito amor vai ser mais confiante, não menos confiante, né? Então, dar amor, oferecer afeto, oferecer disponibilidade emocional é muito diferente de mimar. Uhum. Eu tenho disponibilidade emocional para o meu filho, mas digo para ele: vamos colocar o pijama? É muito diferente de eu ficar o dia inteiro trabalhando, não dar a menor atenção para o meu filho, vir para casa culpada, me sentindo a pior mãe do mundo, escovar o dente para ele, botar o pijama por ele, dar banho nele, botar ele na cama e fazer ele se sentir o perfeito idiota, como se ele não pudesse fazer nada. Uhum. Percebeu a diferença? Total. Total. Então, por isso que a gente precisa trabalhar a nossa maternidade, Uhum. né? Por quê? Porque eu vou oferecer amor, carinho e disponibilidade, junto com autonomia, Uhum. junto com, né, conexão. Nós vamos fazer junto, mas quem vai fazer é ele, Uhum. Sim. entende? Então, por exemplo, e a criança está só chamando a atenção. Só. Claro que ela quer chamar atenção, né? Não, e quem não quer Ela receber só, atenção, né? Todo mundo quer. né? Então, ela chora para ter a sua atenção. E aí eu tenho que avaliar. Por que ela chora para ter a minha atenção? Porque é só dessa forma que ela tem a minha atenção? Porque se for só dessa forma, é o caminho que ela encontrou. Certo. E vamos lembrar que ela não tem cérebro suficiente para analisar, pensar e arquitetar. Ela está agindo por instinto, porque ela entendeu que quando ela chora, ela tem o que ela precisa. Uhum. Então, Claro, se ela só tem o que ela precisa quando ela chora, ela vai chorar. claro, vai chorar. Né? Tá Ninguém quer certo? ser ignorado, né? Não é, ninguém gosta, nem a gente, né? Então, é a mesma coisa. Outra dica, por exemplo, a criança está vendo um programa que ela gosta muito, a criança está no parque brincando no brinquedo que ela gosta muito. Você vai lá e tira. Ai, mas ele não sabe a hora de parar, ele Claro não que quer não. ligar a televisão. Tá bom, quando você estiver fazendo a coisa mais legal no seu celular, eu vou tirar ele de você. O que você vai sentir? Você vai Imagina que você está gostar? lá no bar com seus amigos, conversando, alguém vai e te arranca de lá. Você não vai gostar, né? Não vai gostar, né? Então, o que a gente faz? A gente prepara a criança, a gente trabalha com previsibilidade, né? Então, é isso. É, verdade. Ah, legal, Ana Paula, acho que foi muito legal o nosso papo. Aprendi Né? muito, Também vou adorei. colocar em prática o que eu aprendi. E para quem quiser saber mais, entra no meu site, Ana Paula Siqueira, e no meu arroba também, Ana Paula Siqueira, que vai estar aí na descrição do vídeo, Isso, vou ou colocar das nas pessoas. descrições todas. Eu dou muitas dicas, coloco enquetes, a gente bate papo, tanto no meu Instagram, no Facebook, e também no meu site, onde eu falo um pouco mais do meu trabalho e do programa Encorajando Pais, para Legal. quem quiser encorajar, se encorajar e encorajar crianças. Encorajar Perfeito. os filhos, né? Deixar os links aí na descrição. E é isso, gente. Obrigada, Ana Paula. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer, sempre que precisar, estou disponível, Tá bom. adoro esses bate-papos. Obrigada. E eu convido Imagina. vocês que estão escutando ou vendo a gente no YouTube a seguir o Podcast A Mãe lá no Instagram, é com esse nome mesmo, @podcastamãe. E o nosso e-mail é podcastaMãe@gmail.com, para quem quiser mandar sugestões de temas, perguntas, enfim, qualquer coisa. E é isso, até o próximo episódio. Podcast